aí, você conhece essa marca? Você conhece esse produto? Bom, isso aqui é uma fita cassete. E hoje você vai conhecer equipamento que toca esse tipo de fita e também grava ela, que talvez seja o equipamento mais vendido pela Gradiente. CD4000, tape deck lançado por essa marca lá nos anos 80. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Vamos conhecer o CD4000. E é óbvio que eu não vou ficar aqui com o catálogo mostrando o equipamento para você. Eu tenho aqui duas peças, sim. Por que duas peças? Porque elas têm algumas diferenças aqui que você vai assistir em um outro vídeo, certo? Mas hoje você vai conhecer o tape deck CD4000 feito para a linha Compo pela Gradiente lá nos anos 80. Tem interesse? Continue assistindo o vídeo aí até o final. Bom, então é isso, juntei aqui os manuais, alguns catálogos, o folder, os dois equipamentos para a gente conversar sobre o CD4000. E lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, conhecendo como estou fazendo aqui, curiosidades, histórias, dicas, lives batendo papo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo. E já para explicar, eu não vou falar sobre as diferenças do modelo exportação para o modelo Compo, certo? Não vou falar porque isso aqui eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Hoje eu vou falar mesmo sobre o CD4000. Claro que eu vou contar um pouco da história aqui, o que veio antes, o que veio depois, mas a gente vai conhecer todos os detalhes, tanto de funcionamento como de conservação desse clássico tape deck. E outra coisa que eu falei no início aí, por que você considera talvez esse tape deck o mais vendido, um dos equipamentos mais vendidos da época pela Gradiente? Puxa, para você ver a quantidade que tem desses equipamentos aí. Ainda você encontra muita coisa com relação a esse equipamento. Um outro vídeo que eu já fiz, que é comparando esse aparelho, que é a mesma coisa que a versão JVC. Para você que não sabe, o JVC, a Gradiente fazia os equipamentos da JVC, com VU. Então aqui você tem um LED fluorescente e existe a versão com VU. O com VU, que seria o CD3700, é muito menos encontrado. Você vai encontrar muito menos equipamentos com VU do que com esse, né, que é o 4000 com o LED. E eu já fiz um vídeo comparando esse com o LED e com o VU, vai estar aqui na descrição. Então vamos lá, a Gradiente, com a parceria JVC, lançou os tape decks. Na verdade, todos os tape decks, eu acredito que os de mesa eu não sei qual é a procedência, mas a maioria dos tape decks frontais, na verdade, todos os de primeira geração, também já fiz um vídeo sobre isso, primeira, segunda, terceira geração, vai estar aqui na descrição. Todos os de primeira geração são da JVC, que a Gradiente introduziu no mercado nacional. Então, quando ela lançou lá o seu amplificador, o Model 246, que ele tinha esse visor aqui bem bacana, ela precisava de um tape deck. Ela pegou lá o CD3500, ou desculpe, aí ela pegou lá o CD3700 da JVC, que tem um outro código, é óbvio, e simplesmente colocou esse VU fluorescente, e eu já falei isso num vídeo que vai estar na descrição. Então ela lançou aqui, fez uma propaganda bem legal, bem bacana. Ó, aqui você tem a primeira versão, exportação, que é esse aqui. Em um próximo vídeo você vai ver as diferenças, tá? E eu já fiz um vídeo falando que o exportação tem duas versões, vai estar aqui na descrição também. Então ela lançou lá o 4000 tape deck para a linha Compo, só que ele não veio diretamente para casar com o 246. Então primeiro a gente trouxe essa versão aqui, meio com acabamento JVC, inclusive todo o material, ó, o folder de divulgação, que mais? Até o manual aqui, se você pegar os dois manuais, ó, ele tem as fotos dessa versão aqui, correto? E não desta versão, mas aí ela atualizou lá a versão para a linha Compo. Então basicamente é isso, veio esse, depois veio esse, e as diferenças, como eu disse, eu vou repetir, você vai ver no próximo vídeo. E aqui eu tenho os folders, né? Então você vai ter um folder aqui, esse cinza, se eu não me engano, esse cinza aqui é o mais antigo. Então você tem aqui, ó, 4000 já com a característica Compo, ó, o 3700 aqui, ó. Então quer ver a diferença desse para esse e também o que eu acho que a gente fez aqui? Assista o vídeo que está na descrição, tá? Todos os equipamentos estão aqui. A gente tem esse tape deck, né, o 4000. Deixa eu ver se aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, a mesma foto, muda alguma coisa. Normalmente quando a gente tem dois catálogos iguais assim, ó, você sempre tem que dar uma olhada, porque às vezes eles, por mais que eles pareçam iguais, eles são diferentes às vezes. Mas não, aqui é a mesma coisa. Então você está vendo que
a Gradiente produziu esse equipamento da linha Compo aqui, nessas duas versões, tá? Tanto com os equipamentos 246, 366, até com o 1660, que é a versão mais recente aqui. Bom, vamos lá! Quais são as funções do nosso 4000? Aqui nós temos a versão Compo Power, liga-desliga, fone de ouvido, microfone L, microfone R, padrão de toca-fitas, né, de toca-fitas ou tape deck, como queiram. Sistema Dolby, então você tem o Dolby System para poder gravar suas fitas, o filtro, fita normal, ferro, aqui cromo e aqui metal. Perceba, aqui você mexe, né, no normal, ferro, e aí passa para cá, que daí funciona o cromo e o metal. 2 volumes de gravação, e aqui a gente pode ter alguma discordância com relação a isso aqui. Isso você vai ver no Opinião Sincera. Inscreva-se no canal, ative o sininho, vou fazer a opinião sincera do CD4000. 2 volumes, aqui o visor, né? Essa parte bonita. César, mas você não vai pôr para tocar aí pra gente ver o visor? Não, né? Normalmente quando eu faço com esse, eu deixo ele desligado. Quer ver esse equipamento tocando? Tem vídeos aqui na descrição, você vai ver ele bonitão tocando fluorescente aqui, tá? Aqui temos os LEDs indicadores, então para fita normal, fita ferro, fita cromo, metal, LED que indica se ele está na gravação ou não, Dolby NR. Aqui nós temos o contador, tá, o reset do contador. Aqui nós temos o teclado, stop, avanço, rec, play, retrocesso, pause, correto? Aqui nós temos o gabinete de fita, você tira aqui para poder fazer uma regulagem, alguma coisa. E basicamente o painel frontal dele é esse. César, existia a versão como você está mostrando aqui com alça? Na verdade, a linha prata, eu acho que nunca saiu alça para o CD4000 prata, certo? Essa alça aqui, ela é original, mas é de um CD4000E. Como assim CD4000E? Esse mesmo equipamento, pena que eu não tenho aqui, senão poderia colocar ele aqui junto, e aí a gente poderia fazer a diferença, mas normalmente é esse equipamento com o painel verde, painel musgo, que a gente chama, né? Verde porque ele desbota. Mas o painel musgo, porque sim, o CD4000 também foi opcional para a linha System One da Gradiente, tá? Então por isso que essa alça aqui, ela era na cor do System One, mas a pessoa, quando eu peguei, já peguei assim, a pessoa tirou a cor, né? Descoloriu ela para poder casar com essa versão. Claro, esse equipamento aqui não veio com essa alça, mas quando eu peguei essa alça foi para pôr aqui, mas é por isso que a pessoa descoloriu aqui a alça, tá? Tem algumas diferenças com relação à alça aqui na furação, e vou mostrar quando eu mostrar a lateral. Então basicamente é isso. Aqui nós temos a cabeça SA, deixa eu ver se aqui, opa, aqui, esse equipamento aqui de baixo é meu mesmo. Ó, aqui ainda tem o símbolozinho SA, aqui já não tem mais, mas é SA, só que alguns vêm com o símbolo SA, outros não, né? Então é isso aí, aqui a parte frontal deles. Vamos olhar a lateral, que eu quero falar sobre as alças. Bom, aqui na lateral, basicamente todos eles são iguais, 2 furos aqui, ó, tá vendo? E esses aqui, eles são preparados até inclusive para pôr alça, mas como eu disse, os parafusos originais são longos, e aqui ele é bem curtinho, mas são 3 parafusos, 2 aqui, 1 aqui, isso é padrão do 4000. E qual que é o problema? O problema é que esses 2 parafusos são aqui, como você está vendo, para alça, e as alças que foram feitas por 3.500, por 2.500, elas não são padrão, pro E1 também não são, a furação não é padrão. Então não é qualquer alça que você vai pôr aqui, certo? Ou você vai ter que furar o aparelho ou furar a alça. A alça padrão para o CD4000 é essa aqui, ó, certo? Então uma alça que você está utilizando aí num 3500 ou num E1 não cabe no 4000, tá? Com relação à cor, vou falar no vídeo de comparação deles aqui. Vamos olhar a traseira. Mas antes de mostrar a traseira, aqui a parte de cima, né? Você já viu que tem diferença de cor. Mas a parte de cima, uma característica aqui da linha Compo, são as travas de pé, ó. Alguns CD4000 saiu com trava, outros não tem trava, mas os clássicos têm a travinha de pé. Para que serve? Para quando você pôr o equipamento da linha Compo aqui, o pé fica bem certinho aqui, ó, né, e ele não andar. Então ele trava o pé aqui e fica travadinho, não fica andando para frente e para baixo, né? Se aperta uma tecla num amplificador, alguma coisa assim, o aparelho afunda. Não. Aqui você trava o aparelho e ele não trava. Então isso aqui é uma característica desse equipamento. Claro que tem muitos equipamentos que já se perderam isso daí, você só vai encontrar com o furo aqui. Mas tem sim, principalmente essa primeira versão, não tem essas travas de pé aqui, ó. Certo? Vamos ver a parte traseira aqui agora. Bom, a parte traseira do CD4000 não tem segredo. Aqui você tem um selinho aqui, ó, CD4000. Na verdade aqui não diz, aqui diz só Gradiente,
não diz CD4000. Engraçado porque se eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui é um CD 2800, também não diz 2800. Mas é isso aí. Então aqui você tem aqui os dizeres aqui, ó, tape deck, a voltagem e tudo mais, onde foi produzido, aqui o selo que teria que ter por causa do Dolby, né, que é patenteado pela Dolby. Aqui, ó, engraçado que aqui na versão aqui, você tem o selo, mas isso você vai ver no comparativo. Então basicamente a traseira não tem muito segredo, é uma traseira de plástico, igualzinho aqui, com os RCAs de entrada de sinal, RCA de saída de sinal e o cabo DIN, que era opcional da época, a chave seletora de tensão, cabo de força, certo? Aqui existia uma diferença, tem alguns equipamentos que não tem esse sistema aqui, e é só um passador de cabo, as primeiras versões CD4000. Você pode encontrar assim, equipamento com essa trava de cabo, ou então só com o passador aqui, que era uma borracha, né? Deixa eu ver se esse equipamento aqui tem, não tem. Mas então tem diferença aqui também na construção, tá? Os pés aqui dele, você vai ver a parte de baixo dele aqui ainda. Então essa parte traseira, não tem segredo, né? Entra sinal, sai sinal e acabou. Só mais um detalhe do cabo, né? Cabozinho aqui com o símbolo do gradiente, todos eles vêm com o símbolo gradiente. Essa versão, todos eles receberam essa versão de cabo aqui, tá? Bom, o fundo deles aqui é igual, só esse detalhe que eu vou mencionar, ó. Aqui não tem trava de pé, aqui tem, e aqui o fundo normal, os pés originais é essa versão aqui, tá? Existe a versão mais alta, mas do gradiente não. A versão original do 4000 sempre foi essa aqui, e aqui você consegue fazer a trava do pé também. Essa tampa aqui, temos esses parafusos expostos aqui. Não sei exatamente o porquê que é exposto, tá? Porque você não consegue tirar essa chapinha aqui por aqui, mas está aqui, né? Então essa aqui é a parte do fundo do CD4000. Vamos olhar agora por dentro, ver como que é a construção dele interna. Bom, então aqui estamos com a parte interna. Os parafusos que eu falei, eles já são até preparados para pôr alça aí, são compridos, né? Gabinete de plástico, tá? Só o painel é de alumínio mesmo, o subpainel de plástico também. Parte traseira também de plástico, né? Então aqui nós temos a parte interna dele: mecanismo, motor, flywheel, correia, fonte. E aqui que tá o detalhe, ó. Aqui vai dar uma curiosidade, deixa eu comentar sobre isso daqui, tá? Motor, chave de gravação, chaves de gravação aqui, a parte da placa, sem problema nenhum, circuito, né? Os integrados de Dolby ali. Aqui você tem a chave Power, que vem para o fusível. Esse é um detalhe que eu acho que eu já comentei lá quando eu comparei esse aparelho com o VU, tá? E aqui você tem então a diferença do 3700 para o 4000, que a gente adaptou esse VU aqui fluorescente, tem os integrados do VU aqui, os detalhes do VU aqui, tá? Contador aqui, certo? Aqui a plaquinha onde tem os LEDs, lá os potenciômetros de volume, baias, como queira. Aqui você tem aqui você tem a alavanca do compartimento de fita, né? Que ela abre assim, correto? Já vou tirar a tampinha aqui para você ver como é que tira a tampinha. E basicamente é isso. Qual que é o detalhe que eu falei aqui? No 3700, quando você vai ver o vídeo lá comparativo, tem uma placa aqui que é para os VUs, tá? Como o 4000 tiraram os VUs, essa placa é para você fazer regulagem dos VUs e dos LEDs que o 3700 tem. E ela vai aqui, ó, certo? E aqui, como a gente tirou aqueles VUs e pôs esse aqui, tá tudo aqui, não precisa daquela placa aqui, a gente usou esse pino aqui para colocar o fusível, ó, certo? E olha o outro pino aqui, ó. A placa do 3600 foi presa aqui e aqui. E a gente, para não ficar esses buracos sem nada, sem objetivo, colocou o fusível aqui. Sendo que no 3700 o fusível fica aqui e é muito bem colocado, sem problema nenhum. Qual que é o problema do fusível estar aqui, César? Que se você colocar uma chave daquelas de relógio, né, curiosidade, para fazer regulagem aqui do motor e por um acaso encostar a bunda dela no fusível, você tem que estar com a chave isolada aqui, tá? Então uma dica aí para quem mexe com esse equipamento. E por que o engenheiro não percebeu isso? Porque isso aqui é uma adaptação. Como eu disse lá no vídeo que vai estar na descrição, isso aqui foi adaptado para cobrir, para tampar os buracos da placa do 3700, tá? Entenda um pouco mais sobre isso no vídeo que vai estar aqui na descrição, onde eu comparo esse com o 3700. Então, isso aqui é a parte interna do CD4000 Gradiente. Ó, aqui ainda nós temos capacitores tudo japonês, ó. Tem algumas versões desse equipamento que você vai pegar os capacitores laranjinhas aqui, tá?
Então são coisas da fabricação. Foi fabricado tanto nesse aparelho que uns vêm ainda com os componentes japoneses e outros já vêm com componente nacional aqui. Ó, aqui tem os laranjinhos, ó. Laranjinha, laranjinha. Até que tem os laranjadinhos lá, ó. É isso aí, essa é a parte interna do CD4000. Então, como eu prometi, né, para tirar a tampinha não tem segredo. Isso aqui são os parafusinhos, você só desrosqueia, certo? Não queria fazer isso com uma mão só, mas vamos lá. Então deixa eu segurar aqui, ó. Você vai perceber que ela vai pular fora. Então ela vai sair aqui completa, ó. Sem problema nenhum. Você vai guardar aí, certo? O acrílico, guardar o metalzinho aqui, sem problema. O metalzinho é por cima. A gente vê alguém, às vezes, os caras cometendo uns erros assim, né? Mas por quê? Porque às vezes está trincado aqui essa peça e a pessoa quer esconder. Toma cuidado aí que os caras fazem cada manobra que você não acredita. Então é assim, certo? Por cima. E a dica é, na hora de pôr o parafuso aqui, ó, pôr o parafuso e apertar ali, não precisa apertar. É só tum, tum. Apertou, encostou, parou, certo? Tem gente que quer vir com o alicate e forçar. A hora que você vem com o alicate, trinca. Aqui você encontra esse equipamento com essa peça tudo trincada. Toma cuidado, tá? E aí aqui você tem acesso ali, se você precisar fazer alguma regulagem na cabeça, alguma coisa assim, ou limpeza no roller, limpeza nas cabeças, que sempre tem que estar fazendo em tape deck, né? Então, e aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, é assim que você tira e na hora de pôr, você põe ali, como eu disse, não aperta muito, guarda bem isso aqui. Ainda aqui tá faltando uma parte, tá? Aqui existem umas roelinhas de silicone que vão aqui. Talvez no de baixo tenha. Vamos ver só para ver se eu tô errado. Aqui, ó. Não, não tem também. Uxa, nenhum dos meus tem a roelinha de silicone. Fazer o quê? Mas é isso aí mesmo, tá? Então isso aqui é como tira a tampinha. Bom, o que mais? Vou mostrar aqui agora o catálogo e o manual. Vamos lá. Catálogo, né? Como eu disse, tem a versão exportação aqui no catálogo. Vamos ver o que a gente mostra. Ó, mostra os VUs, fluorescente, certo? O que mais? O sistema metal, né? Por quê? Porque isso aqui, todas elas davam ênfase. Todas as marcas davam ênfase aqui no sistema metal. Tanto é que a Gradiente teve que trocar a tape deck para a linha System One porque precisava ter metal na sua linha, né? Então aqui metal, aqui o compartimento de fita, ó, bem legal o folder, o tipo de fita, as fitas que elas foram, no caso, esse aqui acho que aqui não tem, tá? Tem sim, ó, daqui, ó, o tipo de fita que ele foi regulado, ó, Scott Metal Fine, TDK SA e Maxwell UD, certo? Então, cromo TDK, metal Scott e Maxwell normal. Isso aqui tem jabá, certo? Isso aqui tem jabá, né? Com certeza as marcas pagavam para as fábricas, né, de tape deck simplesmente usar suas fitas, né? Usar suas fitas para regular os tapes para depois seriam oferecidas com os tapes, né? Isso aí são coisas da época, tá? Então as cabeças aqui, ó, semi-alloy para gravação, reprodução e apagamento, né? Apagamento SA. Bom, tem várias configurações aqui que é bem interessante. Eu acho que isso tem no manual também, tá? E aqui acabou, esse é o folder, né, de demonstração. E o manual, vamos dar uma olhadinha aqui rápida no manual. Os manuais eu não vi diferença, certo? De um para o outro. Mas é a mesma coisa, eles não iam mudar aqui, é só por algum detalhe ou alguma coisa assim, tá? Então aqui nós temos a mesma coisa, fita, para ligar, para você... Olha o lápis aqui. Esse aqui já é antigo, ó. Pôr o lápis para rebobinar a fita, como travar a fita. Beleza, que mais? Precauções, aqui todas as funções, né, o índice aqui das funções, beleza. Aqui que eu mostrei a parte de trás, exatamente que você acabou de ver ali. Aqui como fazer a ligação dele ao receiver normal. A traseira aqui do receiver provavelmente é um 360, ó. 360 aqui, ó. Certo? 4 caixas. Vamos identificar as caixas. Isso aqui é Concert. Concert 3, provavelmente. Alto-falantinho de 10. Ou Concert 12. Ou Concert 2, né? Toca-discos DD200Q, provavelmente. Model 12, o sintonizador. Só por curiosidade, o que eles usavam aqui? Aqui também é a mesma coisa. Continuando aqui o manual. Tem todas as funções. E não vou focar falando todas as funções para você, eu já falei, né? Aqui que eu falei é das fitas, que eram para ser utilizadas com a regulagem que esse aparelho saiu de fábrica. Aqui as curvas do metal tape, correto? Que mais? Ó, metal, né? Ó,
Olha o tamanho que eles colocaram. Então eles davam ênfase aqui ao sistema de metal e gravação de metal. Aqui são assistência técnica, não existem mais. Irregularidades do funcionamento. E aqui o tipo de fita é a mesma coisa que tem ali, ó. Tá vendo? Só deixa eu ver uma coisa nesse aqui. Ele é um pouco mais antigo esse aqui, mas tem as mesmas coisas sim. Não muda nada. Eu vou dar uma observada um pouco melhor depois. Se qualquer coisa eu acrescento ao vídeo aqui. Mas é a mesma coisa, o manual eles não iam mudar a parte, né, básica aqui do manual. Então basicamente é isso, manual e folder. Bom, então é isso. Hoje você conheceu um tape deck fabricado pela Gradiente lá nos anos 80, mas você não vai fazer ele tocar, já falei que não. Os vídeos vão estar na descrição. Vou deixar um vídeo aqui de um tocando uma fita inteira, vou deixar um vídeo onde eu demonstrei um para venda, vou deixar os vídeos desse aqui junto com o do VU, o vídeo quando eu faço a diferença desse para um outro dessa mesma geração. Existem duas versões desse aqui, não desse, certo? E também aguardem aí, inscreva-se no canal que eu vou fazer um vídeo aqui comparando esses dois também, mostrando aqui as diferenças do exportação, ou primeira versão e segunda versão. Então hoje você conheceu um tape deck fabricado pela Gradiente, modelo CD4000. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo e deixe aí nos comentários qual foi a sua experiência com um tape deck desse. Você já teve um tape deck desse? Hoje? Há 5 anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, comprou 0 km, qual foi sua experiência? O que o vendedor te disse lá quando você foi comprar um tape deck desse? Ou se você fala assim, o que eu tô fazendo aqui assistindo um vídeo de tape deck? Eu nem gosto de fita? Deixa aí nos comentários também, tá? Então é isso. Grande abraço, até a próxima. CD4000, para mim, um dos equipamentos mais vendidos da Gradiente aí. Com certeza o tape deck mais vendido da Gradiente, com certeza é o CD4000. Não consigo pensar em outro. Você pensa em algum outro? Deixe aí nos comentários. Grande abraço. Até a próxima.